Muito boa noite, amigos da rede CNT de televisão. Está começando mais um Jogo do Poder em tempos de coronavírus. Eu, na minha residência, entrevistado no seu ambiente de trabalho ou na sua residência. No caso de hoje, eu falo com o secretário-chefe da Casa Civil, diretamente do Palácio Guanabara, secretário André Moura. Boa noite, secretário. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Dizer da nossa satisfação em poder estar conversando com todos vocês. É uma alegria falar com o senhor, que tem uma missão tão difícil, tão complicada, que foi anunciada pela imprensa, que é a missão, nesse momento, de reconstituir as relações entre o Palácio Guanabara e a Alerj. A missão de, digamos, estabelecer novas pontes que foram interrompidas, que foram, digamos, entre aspas, dinamitadas ao longo do tempo. Secretário, essa é uma missão difícil, secretário? Ou o senhor acha, com a sua habilidade, com a sua experiência, o senhor vai conseguir essa tessitura de relacionamento com relativa facilidade? Ricardo, vejam, primeiro eu gostaria de ter a oportunidade de deixar claro que o nosso retorno à Casa Civil, ele tem como meta principal fazer o trabalho de governança, de gestão. Quando nós por aqui estivemos na primeira vez, enquanto secretário da Casa Civil, nós implementamos algumas políticas públicas que, com a nossa saída, elas não tiveram andamento como planejado anteriormente. Mas, por exemplo, secretário, só para a gente já que eu estou falando, o que foi interrompido com a sua saída? Olha, por exemplo, nós podemos falar, no âmbito dos servidores públicos, já iniciou um processo de desestatização da máquina, o que é importante. Nós temos que entender que a máquina pública no estado do Rio de Janeiro, ela é uma máquina muito grande, muito pesada e que não age com a eficiência necessária nos serviços públicos assistidos à população, exatamente por um desses motivos, por essa máquina tão grande, tão pesada. Toda a gestão pública moderna hoje em dia, ela tem uma máquina mais enxuta, mais ágil, para oferecer exatamente um serviço de melhor qualidade. Então, essa é a situação. Nós temos também programas que nós iniciamos na gestão anterior, na área da educação, por exemplo, as escolas em tempo integral, e que nós iniciamos todo um processo com a Secretaria de Educação e que precisa e vai ser retomado agora. Da mesma forma, as escolas cívico-militares. Nós tínhamos um planejamento que, nesse primeiro semestre, lógico, que a gente sabe que tivemos um problema da pandemia no primeiro semestre, mas que nós já teríamos muitas escolas implantadas no estado do Rio de Janeiro. Felizmente, houve um atraso por conta dessa pandemia, mas agora nós estamos retomando, o governador já fez a entrega da primeira escola cívico-militar, e agora o trabalho é que a gente possa ter agora, no segundo semestre, a implementação de todas as outras, conforme estava no nosso planejamento. E o governo do governador Witzel, até o momento, não tem um perfil, não tem uma marca. Na verdade, qual seria, digamos, a marca? Na verdade, qual seria o legado que o senhor acha que o governador pode deixar do ponto de vista de realização? E ele começou, obviamente, operando e dando ênfase à questão da segurança pública, mas isso, obviamente, que é muito importante, mas isso não é suficiente. É preciso que haja, quer dizer, pelo menos em algumas pastas básicas, uma realização que corresponda à expectativa da população, especialmente em segurança e saúde, que são áreas próprias de atuação do Estado. Qual é, digamos, a meta que o senhor tenta atingir, assumindo esse posto de assessorar o governador no aspecto da governança? Qual seria, digamos, o objetivo? Qual seria a intenção? O governo vai ficar para a história marcado de que forma? Qual é o, digamos, o ponto central em que o senhor vai trabalhar para o governo Witzel ter uma lembrança positiva junto à sociedade do Estado? Veja, Ricardo, como você bem colocou, nós sabemos que nós temos alguns eixos que são essenciais em qualquer gestão pública: segurança, educação e saúde. Na área da segurança, o governador, no meu entender, já faz um grande trabalho. Logicamente que na segurança você nunca pode dizer que está tudo perfeito, tudo a mil maravilhas, mas com certeza a segurança avançou muito, os índices e os números mostram isso claramente, não é? E é um legado que
se deixa, porque hoje todos nós sabemos que a questão da segurança sempre trouxe, né, uma imagem, de certa maneira, negativa para o Rio de Janeiro. E essa é uma preocupação, porque essa imagem negativa ela tem um impacto, não é? É um impacto no turismo, não é, que assusta muitos turistas para vir para o Rio de Janeiro, e a gente sabe que o turismo no Rio de Janeiro, o terceiro serviço é fundamental num estado como o nosso, não é? Então, essa é uma preocupação. Além disso, não é, de dar continuidade a esse trabalho da segurança pública, que nós temos, né, os números, e volto a repetir, que mostram claramente a evolução durante o período, durante a gestão do governador Witzel. Nós temos preocupações, por exemplo, na área da educação. O governador tem 2 programas dentro da educação que são importantes. A educação, muita coisa já foi feita nesse primeiro ano de 2019. Né? Você vê que quando o governador chegou ao governo do estado, nós tínhamos apenas, Ricardo, né, cerca de 42% da grade de professores, da grade preenchida. Você imagina que você ter cerca de 58% da grade sem aula, porque não tinha professores, isso é um absurdo com o futuro da educação do nosso estado. Hoje não. Essa demanda foi resolvida. Desde o ano passado, nós temos toda a grade de professores preenchidas, as escolas com ar-condicionado nas salas de aula, merenda escolar de boa qualidade, né? Aquilo que é básico, essencial, e todas as escolas passando por reformas, seja maiores ou menores, mas reformas para dar um ambiente mais tranquilo para os nossos alunos. Mas tem 2 ações que estão sendo implementadas. Uma, que é a questão das escolas cívico-militares. Nós estamos retomando agora, e a meta é que nós possamos implementar ainda esse ano 20 escolas cívicos militares aqui no estado do Rio de Janeiro. Secretário, eu vou ter que fazer um intervalo. Eu queria falar sobre a saúde, porque a saúde é uma área que, na verdade, foi epicentro de toda essa crise. E esse assunto vai se alongar um pouco mais. Eu vou fazer um rápido intervalo e nós voltamos em 1 minuto com o secretário André Moura, chefe da Casa Civil do governador Wilson Witzel. Voltamos em 1 minuto pela rede CNT. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o secretário-chefe da Casa Civil do governador Wilson Witzel, o secretário André Moura. Secretário, nós falávamos que íamos debater a saúde nesse bloco. E a saúde foi o epicentro de toda a crise que aconteceu no governo nos últimos tempos. Afora a questão das denúncias, secretário, restou comprovado que o governo do Estado fracassou no momento em que a questão da saúde foi colocada de maneira prática, objetiva. No momento em que a saúde pública se colocou como um grande problema da sociedade no Brasil, mas especialmente no Rio de Janeiro, o governo do Rio fracassou. Não deu mostras de competência administrativa. Eu estou, por enquanto, deixando de lado qualquer tipo de suspeição. Os hospitais não foram inaugurados, foi anunciado que seriam inaugurados 8 hospitais, apenas 2 foram inaugurados. Isso gerou, na opinião pública, a sensação de uma certa incapacidade de gestão. Eu queria que o senhor me dissesse o seguinte: por que fracassou a atuação do Estado nesse momento tão essencial em que a saúde pública foi posta como um grande desafio? Veja, Ricardo, quando você fala que a saúde fracassou, eu sei que você faz referência a esse momento agora do coronavírus, da pandemia. Porque, se você verificar, antes desse momento, no ano de 2019, nós avançamos muito na saúde no governo Witzel. Nós regularizamos, por exemplo, o repasse fundo a fundo de todos os municípios fluminenses, de todos, sem exceção, que há muitos anos isso não ocorria. Sim. E isso impossibilitava os municípios de prestar um bom serviço nas suas bases. Então, esse foi um grande tento. Além disso, nós fizemos convênios e repassamos, no ano de 2019, fundo a fundo, né, para o custeio da máquina da saúde desses municípios, mais de 900 milhões de reais diretamente nos municípios fluminenses, independente de questões políticas, atendendo a todos os municípios. Por entender o governador que essa política de saúde ela não pode ser concentrada nos grandes centros e nós temos que dar condições para que os municípios possam ofertar um bom serviço de qualidade de saúde. Óbvio
que a média e alta complexidade, ela só pode ser praticada nos centros maiores. Mas, pelo menos, se você tem, não é, ali a baixa complexidade, os pequenos atendimentos sendo feitos com condições, você diminui muito, não é, a saída desse paciente para os grandes centros. Então, esse foi um avanço. Começamos, não é, a recuperação de toda a nossa rede hospitalar, todas as nossas UPAs, passando por recuperação, por reformas e por uma nova formulação de atendimento e de operação, o que melhorou muito e diminuiu as filas e agilizou esse atendimento. Viemos agora para o período da pandemia. E o Estado do Rio de Janeiro saiu na frente, tomando medidas, não é, que no primeiro momento pareciam para a opinião pública desnecessárias, mas que ao longo desse período, não é, da pandemia se mostraram eficientes nas questões do isolamento. E daquilo que o governador foi apontado nacionalmente com um certo protagonismo, que tomou medidas diferentes das medidas tomadas pelo governo federal, e o Rio passou, naqueles primeiros meses, primeiros dias, a ser uma referência de procedimento, de atuação no combate à pandemia. Depois a coisa degenerou, a coisa degringolou. E eu queria que o senhor colocar uma situação para o senhor, que é o seguinte: não que se não deva ter respeito à questão ética, à questão moral, digamos que nós tivéssemos conseguido, por parte do governo do Estado, ainda que houvesse discussão se houve sobrepreço, se não houve sobrepreço, enfim, essa é uma questão que não deve ser eliminada, mas se o governo do Estado tivesse montado todos os hospitais, tivesse comprado os respiradores, tivesse colocado tudo para operar, obviamente, e tivesse salvado vidas, obviamente que naquele momento essa discussão ainda se colocaria pertinente, ainda era importante, mas óbvio que o governo do Estado teria, digamos, algo a dizer, ou seja, houve nesse momento da pandemia, se comprou um pouco mais caro, porque estava tudo com sobrepreço por conta da situação, da alta demanda, mas funcionou. Nós colocamos tudo para operar e fizemos um trabalho exemplar. Mas isso não aconteceu, secretário. Essa é a questão. Em relação a essa questão, veja, num primeiro momento, por uma questão de gestão e de agilidade, pela emergência que nós tínhamos, qualquer gestor, Ricardo, qualquer governador, qualquer prefeito, optaria, naquele momento, por terceirizar o serviço, sem sombra de dúvidas. Sim. Se você imaginar que no momento de emergência, de pico de pandemia, qualquer gestor, você tem como colocar a máquina do Estado para gerenciar, para montar uma estrutura de hospital de campanha, de compra de respiradores, tudo isso a burocracia não permite. Perfeito. E você ia estar ainda agora, 4 meses depois, 5 meses depois, quase, do início do processo da pandemia, sem você ter instalado um só hospital, sem você ter comprado respiradores, por mais ágil que você seja, por conta da burocracia e, obviamente, dos órgãos de controle que está certo, que está correto. Então, optou pelo lógico. Em qualquer gestão pública, você terceiriza pela emergência que nós tínhamos. Agora, veja, foi buscada a terceirização. A terceirização foi buscada e nós não estamos aqui para defender os indícios e aquilo que com certeza ocorreu de errado. Não, porque tem coisas que estão comprovadas e tem coisas que ainda são indícios e que estão sendo investigadas. De hipótese nenhuma. Tanto é que as medidas tomadas pelo governador são medidas duras. Ainda hoje, por exemplo, eu estava conversando com o secretário de Saúde e ele dizendo que a Controladoria agora ela está acompanhando todo e qualquer contrato. A Secretaria de Estado de Saúde só tem autorização para contratar sem passar pela Controladoria Geral do Estado até 1.800.000. A partir disso tem que ter o aval e autorização da CGE. O governador aconselhou e determinou que todos os contratos fossem feitos através da PGE. No entanto, eles não foram feitos pela PGE e não aconteceu absolutamente nada. Quer dizer, na verdade, quando o governador tomou aquela atitude de exigir que os contratos fossem feitos através da PGE, deu-se a impressão de que ali haveria um crivo administrativo para evitar qualquer tipo de deslize, qualquer tipo de irregularidade. No entanto, a despeito de uma determinação do próprio governador, os contratos não foram feitos pela PGE. Mas aí veja, Ricardo, o governador, e você sabe, uma máquina como é a máquina do Estado do Rio de Janeiro, o segundo estado maior do país, você não tem como estar acompanhando todos os processos que ocorrem internamente na secretaria. Quando o governador determinou, foi depois dos indícios que saíram, porque até então o governador imaginava
que cada secretário, com a responsabilidade que tem que ter, como ordenador de despesa que todos os processos estavam saindo com o crivo das suas procuradorias, dentro de um trâmite burocrático, legal e como tem que ser, com os órgãos, com a fiscalização interna como tem que ter. O governador não tem condições, nenhum governador do Estado, o maior ou menor que seja, de acompanhar os processos internos dentro de cada secretaria. Essa é uma responsabilidade que tem que ter cada gestor, né? Porque ali é o seu próprio CPF também. Quando começaram a aparecer os indícios, o governador tomou as providências e a partir daí, Ricardo, desculpe só discordar um pouco, a partir daí todos os processos passaram a só tramitar com o crivo final da Procuradoria e da Contraloria. Muitos processos foram auditados, todos aqueles que estavam, né, alvo de todos os indícios foram todos auditados e todos eles tiveram redução no seu repasse. Tanto é que essas reduções, para se enquadrar nos valores corretos, por determinação do governador, ocasionou a própria Abas dizer que com esses valores ela não teria como prestar o serviço e aí a Iabas foi afastada do governo do Estado. Então, quando do problema iniciado, a determinação do governador ela foi cumprida e, óbvio, que o que ocorreu antes não era do conhecimento do governador, volto a repetir, mesmo porque o governador não tem como estar acompanhando todos os contratos que são feitos. O governador determina aquilo que é o planejamento do Estado. Um contrato de R$1 bilhão é um contrato atípico, não é um contrato regular, banal, trivial. Quer dizer, não deveria ter sido feita uma lupa muito grande sobre todo o andamento desse contrato, de 800 e tantos milhões, quer dizer, quase R$1 bilhão. Ou seja, o fato de ter sido um contrato atípico não mereceria, da parte do governo, um controle mais eficaz? Um contrato atípico, um contrato de quase R$1 bilhão, que naquele momento o secretário de Saúde apresentou toda uma planilha que, segundo ele, tinha todo um crivo interno da Secretaria de Estado da Saúde, com os preços, segundo ele, corretos, e que o processo tinha sido deflagrado de forma emergencial para poder atender a necessidade naquele momento. Então, ali nós tínhamos a garantia, por parte do secretário de Estado da Saúde, que todo o processo de controle dos preços, das planilhas apresentadas, era o correto. Quando, do início das denúncias, que foi se verificar a auditoria feita pela Procuradoria e Contraloria por determinação do governador, aí verificou-se que realmente tinham ali na planilha valores fora do praticado e o governador determinou de imediato a paralisação dos pagamentos, a redução dos contratos, até que a Iabas saiu do governo do Estado e deixou de prestar o serviço. Perfeito. Eu vou fazer mais um intervalo. O Jogo do Poder vai voltar daqui a um minuto, hoje entrevistando o secretário-chefe da Casa Civil, o secretário André Moura. Voltamos em um minuto pela rede CNT de televisão. Voltamos com o Jogo do Poder, aqui pela rede CNT de televisão. Estamos novamente com o Jogo do Poder no ar, entrevistando o secretário-chefe da Casa Civil, secretário André Moura. Secretário, vamos falar um pouco da relação com a Alerj. Na Alerj corre um pedido de impeachment do governador Wilson Witzel. Óbvio que o impeachment é decorrente das denúncias feitas no curso do combate à pandemia. Houve muitas denúncias importantes, denúncias de fatos graves, mas tem que se registrar que a relação entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa se deteriorou há muito tempo atrás. A relação já tinha sido degradada ao longo do tempo. Seja porque o ex-secretário Lucas Tristão gostava de fazer ameaças, de dizer que tinha dossiês, que levantava a vida dos deputados e tal, seja porque nunca se deu também tanta importância a cultivar um relacionamento harmônico com o parlamento. Isso, de certa maneira, na minha avaliação, revelava para o parlamento uma postura um pouco arrogante do Palácio, como se o Palácio, como se o governo
prescindisse dessa boa relação, dado o poder que o governo teria. Óbvio que, quando o governo, lá na frente, isso foi, enfim, foi à frente, isso, de certa maneira, não foi interrompido, os deputados contrariados assistiam a esse tipo de postura, mas ficavam apenas na contrariedade. Tão logo surgiram denúncias espetaculares, tão logo surgiram denúncias bombásticas. Bom, já havia um caldo de animosidade, já havia uma indisposição brutal com a Alerj, o que favoreceu, então, a apresentação de vários pedidos de impeachment. Não foi apenas esse que foi acolhido do deputado Luiz Paulo e da deputada Lucínia, havia outros pedidos de impeachment, várias bancadas, deputados de vários partidos apresentaram, ou seja, o que revela, digamos, uma indisposição absoluta do parlamento com o governo. Ademais, o governo não consegue sequer indicar um líder, na verdade. O governador não tem líder na Assembleia. Ou seja, há um clima que foi bastante deteriorado. O senhor, quando esteve aí, conseguiu melhorar um pouco isso. O sentimento que se tinha é que o senhor estava realmente avançando, mas foi interrompido e a situação se agravou depois da sua saída muito, enormemente. Como é que o senhor vê a reconstrução desse relacionamento? Quer dizer, o senhor acredita na possibilidade de reconstruir, de restabelecer as pontes com o parlamento, com o presidente André Siciliano? E o senhor acha que vai dar tempo de colher os resultados dessa sua construção antes da votação do processo de impeachment? Veja, Ricardo, como você bem colocou, nós tivemos, no início do governo Witzel, uma dificuldade nessa interlocução com o parlamento, com a Alerj. Com a nossa chegada, e por determinação do governador, nós buscamos essa aproximação, iniciamos essa interlocução, né, com a base do governo que a gente passou a construir, e também com a oposição, de forma respeitosa, como tem que ser. Eu fui deputado por muitos anos e eu sei que o parlamento tem que ser tratado com independência e com respeito. E nós fizemos isso, até mesmo por também uma determinação e orientação do governador. Tanto e eu volto a repetir aquilo que eu sempre disse, durante o período que por aqui nós tivemos a primeira vez, a Alerj sempre foi uma grande parceira nossa, com os debates que são naturais, a oposição se posicionando muitas das vezes contra, o que faz parte da democracia, mas a Alerj foi importante na aprovação de muitas pautas que permitiram que a gente pudesse melhorar a arrecadação e avançar muito em áreas essenciais do governo. E nós tivemos problemas, né? Como já foi colocado publicamente, você citou aí, problemas de relação de alguns secretários, ameaças, supostos dossiês, enfim, que não se comprovaram, mas, de qualquer maneira, dificultaram muito, arranharam muito a relação do governo com a Alerj. Nós agora... Um detalhe, o senhor vem da liderança do governo, que foi o governo do presidente Michel Temer, que era um governo de absoluta conciliação com o parlamento. E está agora num governo que, durante muito tempo, foi de absoluto conflito com o parlamento. É verdade. É o outro lado, da moeda. Eu tive a oportunidade de ser líder do governo do presidente Temer, do primeiro até o último dia, e nós conseguimos grandes vitórias em um governo de muita aproximação com o parlamento e que nós estamos buscando essa aproximação também. O governador Witzel está dialogando muito com os deputados, ele está conversando diretamente com os parlamentares, nós também estamos fazendo esse trabalho, buscando a governabilidade com a responsabilidade que eu tenho certeza que a Alerj tem e que nós temos também de entender que a política, nesse momento, principalmente num momento como esse, de dificuldade que atravessa o estado do Rio de Janeiro e não diferente de todos os demais estados do país, nós temos que ter responsabilidade com o futuro do Rio de Janeiro. Nós sabemos que o processo de impeachment é um processo político, sabemos perfeitamente. O governador, ele não é réu, o governador não tem participação nenhuma, responsabilidade nenhuma nos problemas que ocorreram na saúde. O governador, em todo momento, sempre foi muito austero, do primeiro dia de governo até hoje, nunca tolerou irresponsabilidades cometidas por ninguém. O governador, como ele costuma dizer, ele não tem bandido de estimação. Agora, infelizmente, ocorreram problemas que não que fugiram do controle do governo do governador, e a gente sabe que esse processo
de impeachment é um processo político, porque você impeachment um governador eleito da maneira que foi eleito o governador Witzel, com a votação que ele teve, sem ele ter participação nenhuma, sem ser réu, sem nada disso, é muito temeroso. É muito Alerge, alguns deputados acham que ele teve uma participação e citam o caso daquela OS Unir Saúde, que foi reabilitada por ele, obviamente que depois ele cancelou essa reabilitação, como o flagrante de crime de improbidade praticado pelo governador. Isso tem sido dito muito dentro da casa e isso faz parte da denúncia levada a cabo pelo deputado Luiz Paulo, né? Verdade. Essa questão da Unir, que ela foi requalificada pelo governador, mas que quando surgiram, né, as primeiras informações, o governador de imediato, né, desqualificou, voltou atrás. E quando ele fez a requalificação, fez mediante pareceres que tinham de um entendimento jurídico que era possível requalificar. Mas era contra a PGR. A PGR, naquele momento, já tinha um parecer contrário, né, secretário? Desde o primeiro momento, Ricardo, nós tínhamos pareceres da Secretaria de Saúde com a PGR conflitantes, como também da própria Casa Civil, pareceres conflitantes, né? E o recurso apresentado pelo UNIR era um recurso que, naquele momento, no entendimento do governador, ele estava perfeitamente embasado juridicamente. Mas o governador, de imediato, quando as informações chegaram, o governador de imediato tornou-se sem efeito a decisão anterior, mostrando, portanto, não ter nenhum tipo de compromisso, né, na requalificação da UNIR, e o fez por entender que juridicamente era possível através do recurso apresentado à UNIR. Então, essa é uma situação. Mas, fora isso, você pode citar o governador, no demais, Ricardo, não tem absolutamente nada contra o governador Witzel. O governador Witzel não tem participação nenhuma. E no caso dos contratos da primeira-dama, o senhor acha que de alguma maneira atinge a ele ou não? Veja, a primeira-dama, não é? Ela tinha os contratos, e aí, Ricardo, vamos só fazer uma seguinte análise. Se não fossem contratos dentro da legalidade, se não fossem contratos, né, de um serviço prestado realmente pela primeira-dama enquanto advogado, você acha que se fosse alguma coisa praticada dentro da ilegalidade, você teria contrato assinado, você estaria isso no declarado imposto de renda na primeira-dama, pagamentos sendo oficialmente feitos, não é? Pagamentos oficiais com imposto recolhido, com nota fiscal retirada. Então, você imaginar, não é, que o governador do estado ou a primeira-dama vai participar de qualquer que seja indício de legalidade por um contrato de 15 mil reais, quem governa o estado com um orçamento de 82 bilhões de reais, não é? É algo que, obviamente, é impraticável. O histórico a gente sabe que é ruim do passado, né? A gente sabe do governo Cabral, da primeira-dama, mas era diferente. Ali eram contratos de 1 milhão, de 1 milhão e 300, de 1 milhão e meio, pago por fora. Aqui não, 15 mil reais, pagos oficialmente, não é? Um declarado imposto de renda, com nota fiscal tirada, declarado oficialmente. E quem governa um estado de 82 bilhões, Ricardo, você acha que vai estar preocupado em fazer nada de errado em um contrato oficial, pagando imposto de 15 mil reais? É o bom senso prevalecer no caso desse, meu amigo. É o bom senso prevalecer. Deputado, na votação da aceitação do início do processo de impeachment, 69 deputados votaram pela abertura do processo. Apenas um se absteve, que foi o deputado Rosenberg Reis, irmão do prefeito Washington Reis, os demais votaram favoravelmente à abertura do processo. Bom, colocado isso, tem-se a impressão, tem-se um quadro de que há uma unanimidade na Alerj de apoio a esse impeachment. O senhor tem dito que o governador tem conversado com alguns parlamentares e tal. Hoje, o senhor acha que o governo já tem o apoio de quantos deputados? Porque surgiu-se aí também, nessa última semana, a informação de que entre 10 e 12 deputados já haviam se aproximado do governo. Eu queria saber se isso é verdade, se já se aproximaram 10 deputados, se o senhor pode dizer o nome dos 10 ou se não pode, mas pelo menos diga o tamanho
do avanço do governo nessa relação com a Alerj? Bom, primeiro, o resultado de 69 deputados, ele parece para a opinião pública que são 69 deputados que votaram contra o governador, que querem impeachment o governador, que querem caçar o governador. Nós temos que entender que são processos diferentes. Os deputados deram ali admissibilidade para que a comissão fosse formada e o processo começasse a correr dentro do parlamento, cumprindo, obviamente, o rito estabelecido. Mas, quando você dá admissibilidade, você está dando ali para que a Alerj está correto, o parlamento tem que participar, possa fiscalizar, possa investigar, possa cumprir o seu papel, como está previsto, o papel do parlamentar. Então, o fato do parlamentar ter votado e ter tido 69 votos pela admissibilidade significa dizer que, no mérito, será dessa maneira. Ali abriu-se o processo e ali o parlamento vai ter a oportunidade de conhecer, né, toda a denúncia protocolada pelo deputado Luiz Paulo, pelo deputado Lucinho. O governador vai ter o direito de se defender. Eu tenho certeza que apresentar uma defesa que vai deixar os deputados muito confortável para se posicionarem, obviamente, contra um processo que o governador não tem indício e participação absolutamente nenhuma. Quanto à base do governo, veja, Ricardo, eu estou nos meus primeiros, na primeira semana de trabalho. Eu comecei a trabalhar. Parece que a primeira semana já produziu o apoio de 10 deputados, é isso? 12? Não diria, não vamos dizer que produziu o apoio de 10 deputados, mas permitiu que a gente retomasse o diálogo respeitoso, como sempre foi, com o parlamentar, com os parlamentares, com a Alerj. A gente tem recebido deputados aqui que vêm me rever como amigos, amizades que nós construímos, vêm tomar café. Quem o senhor já recebeu, deputado? Quem o senhor já recebeu para conversar aí? Recebemos muitos deputados amigos, muitos amigos, mas nada que seja um entendimento de base. A gente quer, nesse primeiro momento, viu, Ricardo, reaproximar o governo da Alerj, mostrar que nós, do governo, temos a consciência plena da importância do parlamento. Nós reconhecemos o quanto a Alerj foi importante durante todo o ano 2019, foi fundamental, e não estamos dizendo isso somente agora, não. Sempre dissemos isso, e que queremos poder ter a condição de dialogar com o parlamento, como tem que ser, e que esse diálogo possa permitir que os deputados possam se posicionar não só no processo de impeachment, mas em toda e qualquer matéria do governo, de maneira republicana, votando pelo melhor para o Estado do Rio de Janeiro. E sendo assim, e eu tenho certeza que assim será, pela responsabilidade que tem cada parlamentar, eu tenho certeza que, o tema que você está tratando aqui mais especificamente, processo de impeachment, o governador vai apresentar a defesa dele e vai dar o conforto necessário para os deputados analisarem de forma republicana, independente de situação do governo, para poder tomar a melhor decisão. Eu vou ter que fazer novamente um intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando o secretário-chefe da Casa Civil. Voltamos em 1 minuto. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o secretário-chefe da Casa Civil, do governador Wilson Witzel, o homem que, pelo menos a julgar pelo que foi noticiado, tem a difícil missão de reconstituir a base do governador Wilson Witzel na Alerj, que nesse momento está fragilizada e um momento delicado, momento em que corre um processo de impeachment na casa. Deputado, nessa semana, o Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, concedeu uma liminar sustando o processo, alegando falta de proporcionalidade na formação da comissão processante. Não se respeitou a proporção do tamanho das bancadas na formatação dessa comissão. Eu queria saber do senhor em relação a isso. Na Alerj, o fato do governador ter obtido na justiça essa interrupção momentânea do processo trouxe ainda mais inquietação, ou seja, se confirmou a ideia de que o governador partiria para chicanas jurídicas para tentar impedir o andamento do processo, e isso, de certa forma, incomoda o parlamento. Eu queria saber do senhor, quer dizer, se a estratégia é essa mesmo, ficar buscando recursos na justiça para tentar obstar o andamento do processo por chicanas jurídicas. E queria saber também qual é a sua opinião
a respeito da decisão do ministro Toffoli, tomada a partir de uma ponderação da própria defesa do governador, de alegar inconsistência na formatação da comissão. Veja, Ricardo, como eu disse há pouco, eu tive a oportunidade durante esses dias de conversar com alguns parlamentares. E alguns que eu conversei, pós a decisão do presidente, do ministro Dias Toffoli, os deputados, eles entenderam, aqueles que eu conversei, lógico que aqueles que fazem oposição radical ao governador, ao governo, eles têm que se posicionar como eles se posicionaram, insatisfeitos com a decisão do presidente do STF em relação ao rito que vinha sendo praticado pela LERJ e que nós respeitamos, obviamente. Agora, é um direito do governador. Havia um entendimento por parte do corpo jurídico do governador de que o rito não era o rito correto, e o rito correto é aquele que já foi praticado no processo de impeachment do ex-presidente Collor, do ex-presidente Dilma e de outras assembleias legislativas aí espalhadas pelo país. A decisão do presidente Toffoli não significa dizer nenhum tipo de movimento desrespeitoso do governador com a LERJ, e não foi realmente. O governador tem o direito, como se fosse qualquer parlamentar, passando por qualquer processo que fosse, de recorrer, não é, até a última instância que puder. O que o governador quer, e eu já disse isso aqui anteriormente, é manter um diálogo mais próximo possível da LERJ, tanto é que o governador está conversando com os deputados, o governador está dialogando com os deputados, o governador vai apresentar a defesa dele, o governador tem se demonstrado extremamente receptivo ao diálogo com o parlamento, e a busca por essa decisão, não é, do STF foi exatamente por entender que o rito praticado ali naquele momento não era o correto. Mas tenho certeza que o parlamento como um todo, Ricardo, e você que faz parlamentares, volto a repetir, entender o direito do governador. O governador não tem interesse, obviamente, em resolver isso, né, através da justiça. Ele sabe que a palavra final será do parlamento e, obviamente, que o que nós estamos fazendo é esse diálogo. O senhor já procurou, do ponto de vista institucional, como chefe da Casa Civil, o presidente da LERJ, André Siciliano? Estou marcando, já solicitei, na próxima semana estarei em audiência oficial, de forma institucional, com o presidente Siciliano, como eu sempre fiz. Eu, enquanto secretário da Casa Civil da primeira vez, eu fui inúmeras vezes na LERJ. Eu acho que talvez eu tenha sido o secretário da Casa Civil que, durante o período que eu estive, mais fui na LERJ do que todos os outros secretários juntos. O senhor vai procurar o presidente André Siciliano para dizer o que para ele? Que tipo de mensagem o senhor vai levar ao presidente André Siciliano nessa reunião que o senhor disse que já agendou? Que já solicitei. Uma mensagem institucional, de me reapresentar como eu fiz quando fui me apresentar a primeira vez, me colocar à disposição, de cuidar do diálogo com o parlamento, discutir as matérias. As matérias são encaminhadas pela Casa Civil, de todas as secretarias, de discutir como sempre foi, discutir vetos, discutir sanções. E esse tem que ser o meu papel, de dialogar de forma respeitosa e como tem que ser, e é assim que nós vamos fazer. A minha relação com o parlamento sempre foi de muito respeito, sempre com todos, inclusive com o presidente Siciliano. E eu sempre registrei que o presidente Siciliano sempre foi um grande parceiro do governo do Estado, pautando as matérias de forma republicana e ajudando, não é, nessa pauta sempre que nós solicitamos. Quantas e inúmeras vezes eu liguei para o presidente Siciliano: presidente, precisamos pautar uma matéria aí, pedir ao senhor que nos ajude, dê a tramitação mais célere possível, porque é importante para o Estado do Rio de Janeiro, e assim o presidente o fez. Lógico que é a palavra final do parlamento, mas o presidente pode, pelo regimento da Casa, perfeitamente dar o rito que ele quiser. Então, o presidente sempre foi um parceiro do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que, com o bom senso que sempre prevaleceu entre a relação respeitosa que sempre nós tivemos, nós vamos continuar tendo nesse momento agora que nós estamos reiniciando esse trabalho de reaproximação, de reconstrução da nossa base, não só para o processo de impeachment, mas para qualquer matéria de interesse do Estado. É óbvio que o senhor falou que não tem compromisso em mudar o quadro do impeachment na LERJ. Eu já dei entrevista nesse sentido, mas óbvio que o senhor está trabalhando para reconstituir a base do governo da LERJ e isso tem consequência direta nesse processo. O senhor acha que dá tempo? Porque me parece que a LERJ já vinha a 300 por hora, ou seja, caminhando no processo de impeachment. O senhor acha que, por mais habilidoso que o senhor seja, por mais hábil, por mais boa vontade que haja com o senhor, dá tempo de mudar esse quadro que caminha
de maneira célere numa direção que me parece nada favorável ao governador? Mas, Ricardo, quando você fala que a LERJ vinha a 300 km por hora, vinha num processo, num ritmo determinado. Sim, Cumprir mas prazo. dia após dia avançava nessa direção. Não, mas de discussão, mas o momento mais importante de todo esse processo, eu entendo que não chegou ainda, que é o momento que o governador vai apresentar a defesa dele. Uma defesa muito bem construída, mostrando, não é, de forma muito clara, de forma muito transparente, como tem que ser, não é, que não há a menor participação, por menor que seja, do governador e as providências que por ele foram tomadas de forma enérgica para que todo esse processo seja plenamente, não é, explicado, não é, à opinião pública, aos órgãos de fiscalização e controle, ao judiciário. Então, eu não tenho dúvida que o momento mais importante é esse. Eu tenho certeza que esse momento vai permitir que os deputados tenham conhecimento realmente de tudo que ocorreu e tenham a clareza necessária para que eles possam definir, não é, o voto dele no processo de impeachment. Sabemos que tem a política, a oposição, a situação é do jogo da política, mas entendo que nesse momento mais vale a responsabilidade que todos têm que ter com o Estado do Rio de Janeiro, e eu não tenho dúvida que a LERJ vai proceder com a responsabilidade que sempre teve com o governo e com o Estado. Nós estamos encerrando o programa. Eu queria saber sobre a sua relação com o vice-governador Cláudio Castro. Quando houve no noticiário do seu convite para retornar, foi dito que o senhor foi convidado, ou pelo menos participou ativamente desse convite, o vice-governador Cláudio Castro. Bom, isso de um lado foi tomado dessa forma literal, de outro, isso possibilitou 1000 interpretações. Uma das interpretações era que o senhor seria já fiador de um eventual governo Cláudio Castro. O senhor já entrava com o aval dele, caso ele assumisse o governo, para continuar essa articulação. Eu queria saber até que ponto isso é verdade e qual é a sua relação com o vice-governador Cláudio Castro. Relação com o vice-governador, tanto ele como o governador Witzel, é a melhor possível. O que tem que se entender é que, diferente talvez, eu não sei, de outros governos, esse é um governo em que existe realmente uma parceria, uma união entre o governador e o vice-governador. As coisas aqui ocorrem com decisões tomadas de maneira conjunta, lógico que é a palavra final do governador, mas o vice-governador Cláudio Castro participa de toda a decisão que é tomada. O vice-governador teve participação no meu retorno, junto com o governador Witzel, é verdade, teve sim. Mas o vice-governador tem dado uma demonstração, não é, ímpar para o país. O vice-governador que tem se comportado durante todo esse processo de impeachment para ajudar o Estado do Rio de Janeiro e ao lado do governador Witzel para esclarecer, né, toda essa situação. O vice-governador Cláudio Castro não tem feito movimento nenhum diferente disso. E eu tenho certeza, não é, que a contribuição que o vice-governador tem dado ao Estado do Rio de Janeiro, a gestão Witzel, não é, ela tem sido grande e vamos atravessar esse momento de dificuldade. Tenho certeza que vamos mostrar aos deputados, não é, que o governador Witzel não tem absolutamente nada a ver com tudo que ocorreu e vamos dar continuidade a um governo que é de uma parceria do governador Witzel com o vice-governador Cláudio Castro e tenho a certeza que a minha relação com o vice-governador é a melhor possível, como é também com o governador, mesmo porque nós estamos todos juntos e unidos nesse momento, não é, para que a gente possa construir a governabilidade e também a gestão de governança do Estado do Rio de Janeiro. Secretário André Moura, foi um prazer recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado por sua entrevista, espero que volte em outras oportunidades, quando passar tudo isso, para a gente discutir um pouco mais as políticas públicas do governo. Mas hoje foi bastante esclarecedora a sua entrevista. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Ricardo, a oportunidade de poder conversar um pouco. Espero que a gente possa retornar, passado esse momento agora, com o Estado do Rio de Janeiro, não é, da maneira que o planejamento está sendo feito, com grandes ações, investimentos importantes nas áreas essenciais principalmente, e agradeço a oportunidade que você nos deu para poder esclarecer alguns pontos que é importante para a opinião pública. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado, e obrigado também a você que nos acompanhou pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, à meia-noite. Eu quero novamente contar com a sua audiência e até lá. Muito obrigado.